E como é exterior, a gente sabe muito bem que qualquer multa é em dólar. Às vezes Agora, né? É uma O grana, dólar né? que está alto agora É um carro popular. é um carro popular. Então, eu costumo dizer isso. Às vezes, assim, as pessoas, qual a dificuldade que você vê em relação, às vezes, a essa parte comércio exterior? Eu disse, olha, assim, as pessoas, os operadores do comércio exterior, as pessoas que estão ali na ponta de desembaraço, de agenciamento de cargas, né? Então, assim, essas pessoas precisam estar muito bem asseguradas sim, com de certeza. contrato, de e-mails, porque qualquer tipo de erro, qualquer tipo de divergência, qualquer tipo de probleminha que possa ter, é um custo que a gente vai pagar, que essas empresas vão ter que arcar, que vão ser baseados aí no dólar do dia, né? As farinhas de origem animal são assim hoje. Então, amanhã o dólar subiu. Opa, favorece um outro país ali, mexeu. Aí desfavorece o Brasil ou favorece. Mas, assim, o mercado nacional hoje, ele consome muito bem, ele paga muito bem. Inclusive as indústrias pet food, né? As pet food pagam muito bem. O retorno é muito alto. Então, o cara que está comprando uma ração para cachorro de R$ 100 o quilo, a de frango é 3,50, 2,50. Então, assim, Diferença, a né? diferença é muito alta. Então, esse mercado aí é extra, é fora, né? Assim, falando um pouquinho das culturas. Vou dizer das farinhas que tu tem no Sim. Nutriview. É o quê? Farinha de sangue? Vamos lá, do boi, farinha de carne e ossos, né? Que na verdade são os ossos do boi, quando tem a desossa do boi, né? Junto com as aparas de carne, né? Não carne, as aparas. Fica sempre um pouco de carne nos ossos, né? E as gorduras viscerais, né? Então essas gorduras viscerais elas entram, né, dentro do processo industrial. A cabeça do boi também, as canelinhas, então muitas coisas entram. Então tudo isso é triturado. Depois de triturado, ele entra no cozinhador. Depois desse cozinhador, ele é processo de cozimento normal. Aí tira a umidade, passa numa prensa, tira a gordura para um lado, aí a torta, o bagaço vai para o outro. Esse bagaço faz a farinha, da farinha do outro lado tem a gordura que é o seco. Então, isso para bovinos. Aí vamos lá para suínos. Mesma situação. Suíno não sobra muito. Porque um suíno é um animal que você come praticamente tudo. E o resto é feijoada. Não. Então, nós comemos o couro do porco, né? Já o couro do boi ninguém come. Então, assim, é um animal que praticamente é 100%, né? Então, do suíno também tem a farinha de carne e ossos, tem a farinha de torresmo, existe no mercado nacional para ração. Existe também a farinha de sangue de suíno. Vai fazer o que com esse monte de sangue? Vai jogar no mar? Não. Então, isso é reduzido, passa por processos, né, mecânicos e é feita a farinha de sangue, que é muito rica em proteína, em ferro, em outros nutrientes e vai tudo para a nutrição animal. A farinha do boi, ela é mais usada. Falei do porco, né? Falei do Boi. boi, agora vamos pro frango. Situação, o frango tem um a mais, né? O frango tem a farinha de pena, mas também tem a farinha de sangue e também tem a farinha dos resíduos do frango, que é a carcaça e tal, né? Aí tem um do peixe, que é o residual. Do peixe não tem só de vísceras de peixe, do peixe é só peixe, que é residual do peixe. Aí entra a cabeça, entra a víscera, a espinha, então é só uma farinha única, né? E aí tem resíduo de camarão, que também faz farinha de resíduo de camarão, enfim. Para todos os produtos, você tem que dar uma destinação final nele. Assim, é um cenário um pouco complexo, né? Por que que eu falo complexo? Quando a gente fala sobre isso, sobre perspectiva de valor de frete, como é que está o mercado de transporte marítimo, etc., muitas pessoas querem olhar sobre o prisma logístico e de transporte. Eu acho que o prisma não é muito bem esse. O prisma, para entender a situação, é olhar para um prisma econômico. E aí eu vou começar a explicar, você vai entender. Quando a gente pega o transporte marítimo e vai entender um pouco quem está no segmento, a gente tem que o comércio global ele funciona 90% a 95% através de transporte marítimo. As cargas do comércio global se movimentam de um país A para um país B 90 a 95% das vezes através de navios, né? Por vários motivos, né? De economia e etc, etc. Valor de frete, enfim, toda essa questão do modal marítimo. Então, a grande verdade é que o transporte marítimo é algo pungente para o mercado global, para a economia global.
né? E tendo isso em mente, mais do que isso, em que o próprio transporte marítimo é o segmento mais globalizado do mundo e ele está nitidamente atrelado ao comércio e à economia global, a gente tem um seguinte cenário. Toda vez que você tem uma economia pujante a nível global, você tem uma grande demanda por frete, né? Do outro lado, quando a gente olha para o transporte marítimo e a frota global, geralmente você tem uma frota limitada de navios, né? A gente pega hoje, tem mais ou menos 20 mil navios de transporte aí ao redor do globo, uma frota que não muda muito ano a ano, né? Na verdade, alguns anos para outros, na verdade, você tem uma redução de frota, que a frota vai ficando velha e vai sendo enviado para corte, que foi o que aconteceu em 2020, vai acontecer em 2021 e aí 2022 começa a mudar esse cenário. Então, assim, toda vez que você tem uma economia aquecida, você tem frete caro. Por quê? Porque você tem uma alta demanda com oferta limitada. Lei econômica básica, né? Questão de oferta e demanda. Então, jogando sempre essa questão da oferta e demanda, a gente tem que olhar duas coisas. Primeiro, demanda por frete, como é que foi nesses últimos 2 anos, né? A gente teve uma mudança econômica muito grande da contratação de serviço que foi jogado para compra de consumo de bens, né? Por que isso? Porque todas as grandes nações que podiam deram auxílios monetários à sua população para que as pessoas conseguissem passar toda essa problemática de lockdown e Covid, para que as pessoas pudessem ficar em casa. Então, as pessoas em casa não tinham contratação de serviço, né? Não tinham, era muito pouco. O que as pessoas estavam fazendo? Comprando coisa, principalmente online, né? Então, com essa noção de um movimento muito grande para o consumo, e mais do que isso, você injetando dinheiro na economia exatamente para aquecer o consumo e as pessoas terem grana para comprar ali comida e tudo, para poder ficar em casa, você teve um aumento frenético para o consumo. Verdade. Né? E do outro lado, você mantém uma frota semelhante. E mais do que esse aumento do consumo, né? Você tem um cenário em que, por exemplo, os Estados Unidos, 40% do dólar em circulação hoje foi impresso nos últimos 2 anos. Todas as grandes nações imprimiram muito para fazer investimentos, contratações, etc. Para quê? Para jogar dinheiro para o mercado para que a economia não parasse, né? Para você não ter realmente um problema de desaceleramento de economia. Então, você vê o pacote trilionário nos Estados Unidos de infraestrutura. A China também gastou muito dinheiro com pacotes, também valores altos, jogando dinheiro o quê? O Estado, o governo, contratando obras de infraestrutura. Para quê? Para gerar emprego, gerar... A cadeia produtiva está trabalhando, né? Isso é modelo econômico lá de Keynes, na época da grande quebra da Bolsa Econômica, que o governo está incentivando e promovendo uma tentativa de aquecimento global. Para isso, o governo, sem dinheiro, precisa fazer o quê? Ele imprime dinheiro. Então, com isso, o que é que resulta também? Além daquele bem de consumo que subiu esse frete de container que sobe de preço pela alta da demanda do bem de consumo, né? Do cara que quer comprar coisa no supermercado, quer comprar coisa na Casas Bahia, na Magazine Luiza. Você tem um outro lado também. Por que eu estou falando isso? Para segmentar. Uma coisa é transporte de container, que pega essa vertente do cara que recebeu o dinheiro e está querendo comprar, e esses produtos vêm em container. E do outro lado, com esse aquecimento e essa necessidade, esse investimento em infraestrutura, tanto na China como nos Estados Unidos, isso leva para um outro momento também, que é o quê? A alta e o super ciclo, novamente, de alta de commodity, né? Então, minério de ferro subiu, bateu preços aí inimagináveis, coque, enfim, todos os produtos, soja, todos os produtos tanto do agro como produtos destinados efetivamente aí para obras estruturantes subiram de preço. Por quê? Tá tendo muita construção, muita necessidade de obra, tudo sobe de preço. Se você for acompanhar qualquer construção aqui, até no estado do Ceará, se você construiu algo nos últimos 2 anos, você vai ver o preço de cimento, de tijolo, de aço, ferro, vergalhão, tudo subiu de preço, porque as commodities subiram de preço. Quando você tem um alta de commodity, significa o quê? Que está tendo uma busca maior pela compra da commodity. O que isso afeta também? Mercado de frete de navio graneleiro e navio bulk, né? Então, você teve uma alta muito grande nesses 2 mercados no transporte marítimo, né? De um lado, toda a parte de carga granel, carga bulk, do outro, navio de container,
né? Então, assim, olhando pelo lado da demanda de frete, você tem essa vertente. E aí a gente tem que olhar o outro lado agora. Como é que ficou a oferta de navios? Navio de container e navio de bulk e navio de carga geral, enfim. E o que a gente percebe? Esses dois segmentos, como um todo, a oferta de tonelagem de navio foi extremamente impactado pela Covid. Hoje as viagens estão cada vez mais lentas, uma viagem de navio, né? Antes, o ciclo de um container fazendo a rota China para a costa pacífica americana, um container fazia uma rota ida e volta 4 vezes, né, nessa rota por ano. Hoje está fazendo 2 a 2,5 vezes, porque as viagens ficaram mais longas. Mas, Léo, como é que as viagens ficaram mais longas? Uma sucessão de merdas, e aí eu volto aqui, desculpa o termo, mas no shipping a gente tem uma expressão que é ship happens, e a bruxa estava solta em 2020, tiveram muitos casos de acidente, muitos contêineres caindo ao mar, canal de Suez, e mais do que isso, uma questão também de alguns países de tolerância zero à Covid, como a China. Então, a gente teve sucessivos terminais ficando parados, né? O próprio canal de Suez, quando ficou parado, represa muito navio, represa muita carga. Então, o que acontece? E ainda tem um outro lado também, que é a mão de obra na terra, né? A gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que boa parte dos contêineres vão para lá, um grande importador da China. Lá você tem um déficit muito grande de caminhoneiro, né? Então, juntando a situação do Covid, eles tiveram um déficit muito grande de mão de obra. Então, os containers começaram a demorar cada vez mais para ser descarregados, serem entregues e serem devolvidos vazios para você poder ter realmente uma reposição nesses containers, né? O reposicionamento desses containers. Então, o que acontece? Você vê que as viagens ficaram mais longas porque começou a engargalar nos terminais e nos portos. Mas se você for ver os 2 terminais lá nos Estados Unidos, os maiores terminais de container, lá em Long Beach e Los Angeles também, antes uma operação de um navio demorava algumas horas. Ele chegava, atracava geralmente no mesmo dia, porque já tinha um contrato lá da janela para ele atracar e tudo. E tudo isso mudou. Por quê? Represamento de terminal. O que acontece? Quando um terminal na China, por exemplo, fica parado, ele começa a represar container lá. Vai criando uma fila de 300 navios aguardando. E aí, quando depois de 14 dias o terminal volta, depois que ele passa pela quarentena do governo chinês, aquilo ali não volta no mesmo ritmo. Por quê? Os navios continuam chegando, né? Continuam chegando porque tem as janelas para serem cumpridas, principalmente no mercado de container, que é muito sincronizado, e você tem ainda aquela fila de 300 navios que vão ter que atracar e descarregar e carregar. Então, você, em 14 dias, termina em um represamento de carga que, muitas vezes, para você conseguir desovar aquilo tudo, vamos dizer assim, desovar não desovar um container, mas realmente escoar tudo, vai demorar 3, 4, 5 meses, né? Então, assim, é uma situação muito delicada. E muito problema vem da terra, né? Vem da falta de mão de obra de terra, problema com o transportador rodoviário, muito nos Estados Unidos, falta, inclusive, de mão de obra no setor portuário, baixando a produtividade. Então, o caos está sendo gerado hoje muito pelo congestionamento portuário. Tem culpado? Não tem culpado. Na verdade, é uma sucessão de problemas que está tendo, né? Então, assim, muitos perguntam, o problema é falta de container? A gente só olhar os números, né? Assim, desde que as indústrias voltaram na China após o lockdown lá, e lá representa basicamente 98% da produção de container lá, eles estão entregando em torno de 400 mil containers mês. Então, assim, o problema não é tanto, e aqui fica algo a ser pensado, a gente sempre vê muito, é falta de container, é falta de container, é falta de container. A grande verdade é que mesmo se hoje tivesse os containers que as pessoas imaginam que precisaria ter, provavelmente não resolveria o problema, né? Então, na verdade, o problema não é tanto de capacidade estática, vamos dizer assim, de quantidade de containers e navios, e mais de capacidade dinâmica. Do comércio global está fluido, ele está travado. As autoridades estão travando, os lockdowns estão travando isso. Então, assim, os congestionamentos estão muito grandes e isso está gerando toda a problemática, porque se antes um container fazia 4 viagens e hoje está fazendo 2, então o custo que um armador vai ter para transportar aquele container vai ser vai ser bem maior, né?
efetivamente esse custo tem que ser repassado. Né? Então, assim, as viagens mais longas, um navio parado significa custo. Né? A tonelagem fora do mercado também. Então, tonelagem fora do mercado significa que quando eu quero contratar um navio, eu não vou encontrar navios, né? Porque os navios estão parados, esperando atracar. Então, não tem navio disponível para fazer viagem. E aí, de novo, oferta e demanda. Se não tem, o preço sobe por si só, né? Aí, diferentemente de um cenário, por exemplo, 2009, crise econômica, a gente via aquelas filas de navios tudo boiando lá em Singapura, no mercado chinês e tudo. Tudo navio sem carga. Então, eu queria transportar uma carga, eu era rei. Eu fazia leilão invertido. Quem me cobra menos para transportar minha carga? Porque tinha um monte de navio ocioso. É diferente do mercado atual, né? E aí a gente tem um agravante ainda, que é exatamente a frota de navio ficando cada vez menor, né? E aí tem uma outra perspectiva. Mas, Léo, quando é que novos navios vão começar a ser entregues? Os navios que começaram a ser encomendados e foram encomendados muitos navios em 2020, vão começar a ser entregues em 2023. Né? E aí, a partir de 2023, começa a reverter um pouco a situação. E se a gente pensa nessa pressão que está sendo exercida sobre a oferta, e como eu acabei de falar, o problema não é nem tanto na capacidade estática, mas na capacidade dinâmica, e eu preciso ter uma fluidez melhor. Então, se a questão é congestionamento de porto, o que acontece? Para melhorar, na verdade, não é nem tanto a construção de novos navios, mas mais a construção de portos. Só que o investimento para o setor portuário é bem mais difícil que para navio. Navio, em 3 anos, está sendo entregue o navio. Né? O setor portuário depende de licenças, licitações, construção. É algo bem mais complexo. Que é muito vai tempo, demorar ainda 3 anos. 7, 10 anos. Né? Então, assim, é algo bem mais complicado. E eu digo mais, a gente reclama aqui no Brasil, mas a gente está em uma situação privilegiada. Porque a situação está bem, não vou dizer menos, está bem mais tranquila no Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa. Porque o que a gente tem percebido é que o congestionamento na Europa e nos Estados Unidos está bem pior. Né? Os portos lá estão realmente extremamente colapsados. E o Brasil, a gente vem seguindo, a gente teve muito investimento no setor portuário, principalmente nos últimos 3, 4 anos. Verdade. Foi criado muita área, foi criado muito, sim, um investimento muito grande, e a gente vem de crise há muitos anos. Né? Então, assim, o mercado não tinha chegado a seu ápice de utilização de área portuária. Então, a gente ainda está tranquilo de você não ter filas enormes. Tanto é que quando você vai ver o valor do frete para o mercado brasileiro, para o mercado americano e europeu, o frete para o Brasil ainda está menor do que os outros mercados, porque lá sim está o congestionamento. Mas sim, o valor do frete aqui está sendo impactado pelos outros 2 mercados, o mercado europeu e o americano. Porque, como eu falei, a atividade é extremamente globalizada. Então, o navio que vem para cá é um navio que passou pela Europa, passou pelos Estados Unidos, para fazer transbordo, principalmente está trazendo carga na China. Então, o que acontece? Ele termina sendo impactado. Por isso que o valor do frete sobe, né? Mesmo a gente está estando em uma situação melhor. Né? Mas essa que é a reflexão, a questão de mais container, mais navios resolveria o problema? Talvez não, entendeu? Provavelmente não. E levo o problema sobre uma outra vertente também. Léo, e eu escuto muito e vejo muitas pessoas falam, não, na verdade isso é um cartel dos transportadores marítimos. Os transportadores marítimos subiram o preço para ganhar o que eles não ganharam em 2020, que tiveram muito prejuízo. Na verdade, não é por aí. Né? Não tem uma grande conspiração que todos os transportadores marítimos se juntaram para subir o preço fazendo cartelização. Não. E eu digo isso não é coisa da minha cabeça. Sim, a Casa Branca, depois de sofrer muita pressão dos sindicatos de varejistas, etc., nos Estados Unidos, convocou a agência regulatória que tem nos Estados Unidos de transporte marítimo, ao que é o correspondente ANTAC aqui no Brasil, a fazer uma análise regulatória se estaria tendo alguma interferência ou manipulação de preço artificial no segmento de transporte marítimo a justificar o aumento que teve. E a agência regulatória lá fez um estudo e voltou e falou, não, realmente é um problema de oferta e demanda, não é um problema de armadores combinando preço, longe disso. Então, assim, não tem uma grande conspiração. Realmente tem uma tempestade perfeita, uma sucessão de problemas, que aí, novamente, não tem ninguém culpado,
mas sim todo mundo tem que estar junto para encontrar as melhores soluções. E, assim, é uma situação de guerra, é uma logística de guerra. O celular, a tecnologia te trouxe pra gente um conceito que antigamente não existia, da coisa feita já, da ansiedade extrema, de querer o resultado para hoje. Eu tenho então lá na Dilema das Redes te mostra exatamente como isso acontece. Eles fazem para você não largar o telefone celular. Então você faz aqui, eu já passei por isso, tá? Então eu vou dizer que eu já fiz isso também. Quem nunca pegou aqui o Instagram ou o TikTok e começou a assistir aquele videozinho, não, eu vou fazer aqui 15 minutinhos. Quando você tá com 1 hora que você tá passando um dedo assim, ó. Ele te roubou, cara. Ele te tomou, certo? Aquele tempo. Ele faz isso de propósito. E aí isso aqui, e a coisa tipo, eu venho aqui e tudo eu tenho na palma da minha mão, eu sou num tempo em que eu precisava, para falar com a pessoa, não tinha telefone celular, né? A lista, né? Eu tinha lista de telefone. Então a gente da minha geração aprendeu que as coisas têm um tempo. Que as coisas levam um tempo. Quando eu me formei, em 2004, nossa senhora, quase 20 anos. Tinha uma amiga minha que dizia assim, eu vou sair daqui e vou ser logo uma diretora de hospital, de hotel. Eu disse, vai não. Ela, não, mas eu tô me formando. Isso não é nada, na feira ninguém é filho do pão. Alex, isso é absurdo. Não é absurdo, não. Você ganhou um conhecimento, certo? Adquiriu um conhecimento diferenciado de outras pessoas e apto a exercer esse conhecimento no mercado. Quem tu é no mercado? Tem um know-how ali, né? Quem tu é? Ela disse, tu não é ninguém no mercado. Tu vai levar 10 anos. Ela falou, não, mas tu vai levar 10 anos, 7, 8, depende da sua situação, para você se tornar um profissional do mercado, reconhecido pelo mercado, que te olha e diz assim, cara, esse cara, rapaz, aquele ali é o Alex, cara, um profissional de mercado. E aí você começa a galgar. Então a gente tem a noção clara de tempo. As pessoas mais jovens, elas passaram a perder essa noção. Uma vez, o telefone está tendo muitas vezes a ver com isso, porque tudo agora é imediato, né? É a comida imediata, é o Google, que é o médico. Não sei se você deve ter ido para o Google também, pesquisar sobre a sua área de ansiedade, né? Dr. Google é fera desse negócio. É aquele negócio, né? O cara começa a sentir uma dor na unha e vai olhar. Vai no Google, vai aí, morrer amanhã. Morrer amanhã. Ponto, perfeito. Dr. Google é ótimo. Então, começou a se criar esse ciclo que tudo tem que ser feito rápido, pronto, na hora. Então, isso aumentou o quê? A ansiedade. Então as pessoas não têm mais esse entendimento de que você constrói as coisas, lei da semeadura, você planta para colher. Alguém já viu o cara plantar alguma coisa hoje, no outro dia tirar a planta para poder colocar no prato? Isso não existe. Primeiro, eu sou absolutamente contra esse poder que foi dado a governador e prefeito. O judiciário se enganou, devia haver um monocomando, devia ser um comando central, do governo central. E aí os governadores erraram muito, os prefeitos erraram muito quando fecharam fábricas de matérias-primas, de insumos, erraram muito. Se havia risco de contaminação pela proximidade das pessoas, então que se funcionasse com uma pessoa a 10 metros da outra, mas não fechasse fábrica de matéria-prima, que não fechasse também posto de combustível e restaurante em estradas. Outro grande erro. Porque quando fechou, aí os caminhoneiros não queriam sair. Ele também não chegava. O caminhoneiro vinha de São Paulo para cá, por exemplo. Sem comer. Como é que ele podia vir sem comer e sem abastecer a carreta, o caminhão, enfim. Então foi um grande erro. Um grande erro a partir do judiciário. E o segundo erro, o terceiro, aliás, foi o seguinte: lá na loja eu tive que fechar. Já eu complemento a pergunta. Lá na loja eu tive que fechar. Mas no transporte público vinham uns em cima dos outros. Verdade.
Então, quer dizer, eu pago a conta, o lojista paga a conta, e a contaminação está no ônibus, está no transporte público. Quer dizer, o transporte público, que é uma concessão. Não que o proprietário da empresa de ônibus estivesse errado. Não estou dizendo isso, mas foi permitido lá, é diferente. E aí a contaminação se dá lá e a gente é culpado e não pode abrir o estabelecimento comercial. Então, a gente fez essa defesa, eu fiz essa defesa, muitas vezes, e disse com essa veemência, com essa contundência que eu estou dizendo aqui agora, porque eu realmente não concordei da primeira vez, mas na primeira vez e nos primeiros dias a gente também estava morrendo de medo. Verdade. Eu, em janeiro, estive em Nova York, passei lá, quando começou a Covid, eu lendo no jornal lá, eu acho que minha mulher pegou lá, porque ela passou 3 dias mal dentro do quarto do hotel, não conseguiu sair, e para acabar de complicar, a mala dela foi extraviada e só chegou 3 dias depois também, no 4º dia, enfim. E os remédios dela também não vieram, a gente teve que comprar remédio lá e enfim. Eu acho que eu tive uma gripe forte depois que cheguei também, que eu passei 15 dias em casa, mas depois aí ela teve Covid, eu tive Covid, e enfim. Aí já foi agora, esse ano. Isso foi, quando nós tivemos, que eu acho lá, foi em 2020. O que acontece aqui, a gente fez a defesa qualificada para abertura do comércio de material de construção, porque a maioria das capitais, o comércio de material de construção foi considerado essencial em todo o Brasil. Porque viram em outras capitais que na chuva a telha quebrou e ninguém tinha onde comprar. Verdade. Não tinha, a torneira quebrou, ficava vazando água e não tinha onde comprar a bucha lá da torneira, enfim. Comigo aconteceu lá em casa, chuveiro, eu tive que desligar geral do meu banheiro, porque quando faltou uma buchazinha lá e estava vazando. Então, o que acontece é que, num primeiro momento, tudo bem, a gente teve medo. Então, vamos lá, 15 dias, 20 dias, vamos vendo aqui. Mas, mesmo assim, continuar permitindo a superlotação do transporte público estava errado. Então, o que a gente fez foi defender, explicando, já que a gente não tem a caneta na mão, foi explicando, pedindo para as autoridades. Eu falei muita época com o chefe de gabinete, que hoje é o vice-prefeito, o Elcio, me ouviu várias vezes, pedindo para fazer alguma coisa, porque senão o comércio ia estourar. Né? E para muitos estourou mesmo, para muitos fecharam, muitos conseguiram. A Monsenhor Tabosa é um exemplo. Verdade. Né? A Bezerra de Menezes também tem inúmeros estabelecimentos fechados. Então, depois conseguimos, na segunda onda aí, conseguimos abrir o setor de material de construção com todas as restrições, com todas as recomendações, com tudo que o decreto estabelecia, os decretos. E conseguimos fazer com que também antecipasse um pouco, a gente falando com quem fazia parte do comitê gestor da pandemia. À época eu estava suplente do nosso representante, o Maurício Filizola, que estava à frente da Federação do Comércio, e eu muitas vezes falava com ele, falei muitas vezes também com o meu amigo Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, explicando que era preciso abrisse com poucas pessoas, em horários diferentes, mas que abrisse. Uma loja abria 7 da manhã, outra às 8, outra às 9 e tal, e outra fechava 4 da tarde, 5, 6, enfim, contanto que resolvesse. Porque o problema da contaminação não estava conosco. O problema da contaminação estava lá no transporte público, principalmente. E assim a gente foi conversando com quem compunha, com outras pessoas também, não somente com eles dois, mas com outras pessoas que compunham também o comitê da pandemia, e aí eu acho que criaram um consenso em relação a isso, e aconteceu que aí analisando e tudo, houve uma aquiescência por parte de quem resolve, de quem decide, e anteciparam a abertura de parte das lojas, e foi o que a gente conseguiu. O pessoal espera que um sindicato faça mais, mas a gente não tem a caneta na mão para decidir como pode decidir um governador, como pode decidir um prefeito, como pode decidir um presidente de uma assembleia, de uma Câmara Municipal. Não pode.
Mas o esforço a gente faz. Não nos omitimos, tampouco, deixando claro, nos acovardamos. Uma palavra mais forte, mais firme, mas é uma coisa que eu preciso dizer. Nunca ficamos calados. Nunca concordamos com o governo que mandou fechar a loja. Nunca. Nós só podíamos receber 30%, 40%, 50% dos clientes, só recebemos 30%, 40%, 50%. E se alguém recebeu a mais, esse alguém devia ter sido autuado. Não defendo e nunca defenderemos quem descumpre a lei. Quem não paga o imposto, não podemos defender. O sindicato não existe para isso. O sindicato existe para defender a categoria que pratica o que a lei recomenda. Então, pelos que cumprem com a lei, o sindicato, a diretoria do Sindicato dos Lojistas, a diretoria do Sindicato dos Comerciantes de Material de Construção, nunca foi silente, nunca foi omissa. A Federação do Comércio, o Gastão reassumiu e também não foi omisso. A Federação do Comércio, o Sindilojas e o Sindicato do Material de Construção não tem partido. O nosso partido é a categoria que a gente defende. Eu fui eleito, o Gastão também foi eleito para defender a categoria, defender os comerciantes. A gente defendeu os lojistas e defender o comerciante de material de construção. Então, isso é prioridade. E, para isso, a gente tem que dizer a verdade para quem está sentado do outro lado da mesa com a caneta na mão. Cara, vamos pensar de fruta, certo? Isso é uma lenda urbana aí, ou lenda rural, como queira. Que, por exemplo, uma área de melão... Vamos pegar o melão, que é uma cultura que todo mundo conhece. O melão. Melão bom é para o mercado internacional, o melão ruim é para o mercado nacional. Cara, isso é uma falácia aí que as pessoas propagam e é totalmente infundada. O melão é o seguinte, é uma cultura que você planta hoje, daqui a 55, 60 dias, se você colhe. O melão vai para o packing house. O que acontece? O produto que está num tamanho que vai para o mercado que você mirou lá fora, ele encaixa, por exemplo, uma caixa de melão, vamos dizer aqui, um melão 12, vamos dizer o número aqui. O melão 12 é para o mercado norte-americano. O melão 10 é para o mercado inglês, certo? E aí o que acontece? Os frutos maiores não tem mercado, certo? Então o cara faz uma caixinha 12 norte-americano, 9 em inglês, e os frutos maiores, que são da mesma área, muitas vezes até mais doces que esse melão que está indo para lá para fora, eles são encaixados em caixas para aqui e caem para o mercado interno. Entendeu? Então, o melão é religiosamente igual para os dois mercados. Acontece que o calibre da fruta, ou às vezes o ponto de maturação, outra coisa importante a se destacar para a fruta. Para o mercado nacional, o packing house, por exemplo, está em Quixeré ali, eu posso pegar um caminhão, pego a fruta em Quixeré, desço para a Ceasa aqui no mesmo dia e já entrega na mão do consumidor. E a fruta que vai, por exemplo, para mercados como Estados Unidos, que vai aportar na Holanda, na Alemanha, vão ter um transit time de uns, sei lá, chutando hoje talvez uns 8 a 10 dias, então, e para chegar no cliente mesmo, mais uns 20 dias, então, para nós aqui, a fruta chega num dia, e para o cara lá a fruta chega com 20 dias. Se eu colher do mesmo jeito, para nós chega bom, e para o cara chega lá uma paçoca, entendeu? Então, lá para fora eu tenho que, por exemplo, colher geralmente frutas mais verdes, mais firmes ainda para poder chegar lá no cliente já madura no ponto que ele quer, entendeu? E para o mercado nacional, eu posso colher uma fruta madura. Eu sempre digo o seguinte, que nós, ao contrário do que o pessoal coloca, nós comemos as melhores frutas, que elas são as que vêm para nós, são colhidas no ponto de maturação ideal, a fruta está madura e vem para nós madura, e as frutas maiores. Então, assim, enquanto o pessoal vai falando, a gente vai comendo melancia de boa qualidade, mangas, mamão, por aí vai. Então, o fruto para nós, mercado interno, chega maduro, e de maior tamanho, entendeu? Então, e vem da mesma área. Essa época onde as DIs eram perfuradas, era tudo não vermelho, existia. tudo era fiscalizado. Tudo fiscalizado. Tudo fiscalizado. Essa questão da nossa famosa parametrização hoje, onde, né, ainda convivemos e vivemos, né? Claro que aí passou por várias etapas. Na época, não. Na época, como era que acontecia? O registro da DI era naquela fase que eu disse para vocês aqui. Que você, nesse momento, começou a evoluir exatamente naquela velha impressorazinha lá, que você
E os formulários nós comprávamos em São Paulo, esses formulários. Eram os formulários de 9 vias e você tinha um programa que você já reenquadrava. Era até o Nelson. Esse aí foi também um dos caras que ele teve dentro de todos os escritórios de Fortaleza, porque ele era um programador, né? Um programador, analista de sistema, programador, e fez. E todo mundo encaixou bonitinho tudo. E já era um facilitador. Porque imagina você na máquina de datilografia e passou a você estar usando um programa específico para aquele fim ali e conseguir Apagar, retificar, né? apagar, né, os campos. Às vezes, quando você... Aí era o que era? Era a capa da DI. Aí, hoje, a gente tem as complementares. É uma segunda... E cada adição que, porventura, você tinha que fazer era exatamente um formulário. Né? Então, eu tenho classificação do parafuso, que eu disse, das porcas, e fosse 20 classificações distintas, eram 20 folhas. Então, tu imagina aí, tu levaria, como também hoje existe, né? Isso aí a gente não fugiu, mas só que lá era feito dessa forma. Aí era um calhamaço de papel que você levava para lá, depois que você... tinha o procedimento de recepção, que era a perfuração, só para dar ideias para vocês, tinha, hoje como tem uma seção de despacho aduaneiro, tinha da mesma forma. Então eram vários fiscais e tinha um supervisor. A partir do momento que você tinha um caixote, você passava lá, pegava suas vias, e as outras vias, junto com os documentos de instrução, ficava para o fiscal fazer a parte documental e, consequentemente, a conferência física da mercadoria. A partir daí, como era essa distribuição? Tinha a via verde, que era a quarta via da DI, que era o formulário, o supervisor dizia, o Wesley, que ele distribuía. Não existe a distribuição hoje, que é uma distribuição aleatória, né? Naquela época, ele olhava o caixote de quem tinha mais ou menos DI, então ele fazia aquela distribuição. Aí, na sua via também, quando você recebia, tinha lá também a informação de quem era. Não, aquele fiscal tirou férias, redistribuía, fazia uma redistribuição no outro quadradinho, no outro campozinho lá para fazer. E aí seguia o curso, né? A entrada, a perfuração, a distribuição, a parte do exame documental, a conferência física, carimbou, o fiscal assinava, daí desembaraçar 1 volume, 2 volumes, 1000 volumes, um container que fosse, desembaraçou. Legal. E aquela via você fazia o resto do procedimento.